Olá, cursista! Seja bem-vindo ao nosso primeiro módulo de formação à distância para gestores municipais, onde trabalharemos a elaboração e o gerenciamento de projetos. Antes de darmos início ao conteúdo propriamente dito, é importante compreendermos a definição de projetos, os quais nada mais são, na verdade, do que planos para execução de alguma proposta, de alguma ação, de algum produto ou de algum serviço. Esses planos são marcados pela temporalidade, ou seja, eles têm um período previsto para início e para o término. E também tem a delimitação de um objetivo, que traduz o que se pretende alcançar com esse projeto. Ademais, possui um orçamento pré-determinado para sua operacionalização, tendo, portanto, limitação de recursos. Essa figura, chamada de ciclo de vida do projeto, ilustra as fases pelas quais passam o projeto, do início ao final. A primeira etapa é a iniciação, onde são realizados os primeiros passos do projeto. É o momento em que se nomeia o seu coordenador e que se elabora o termo de abertura, que é um documento tido como marco inicial, tendo em vista se tratar da autorização formal para a realização do projeto. Na segunda etapa, composta pelo planejamento, é o momento no qual realiza-se um refinamento da iniciação, onde irá se pensar de fato nos pontos que deverão ser trabalhados para conseguir alcançar o objetivo final. Mas atenção! Na administração pública, as etapas de iniciação e planejamento se entrelaçam, pois para a submissão e aprovação do projeto, o planejamento deve ser apresentado. Isso acontece porque grande parte dos editais voltados ao financiamento público exige uma série de condições para a análise da proposta que irão envolver as etapas do planejamento. Você pode se perguntar, quais são essas condições? O que deve conter esse arquivo a ser encaminhado para a submissão da proposta? Bom, na perspectiva administrativa, os projetos seguem o plano estratégico. Isso porque visam colaborar para o sucesso desse plano, ou seja, buscam auxiliar na sua viabilização. Essa figura demonstra a relação entre o plano estratégico e os projetos. Como pode-se observar, os projetos devem ser estruturados de forma a serem efetivos no alcance dos objetivos propostos no âmbito estratégico. Para tanto, a elaboração dos projetos perpassa 4 etapas: a preparação, a definição do projeto, o plano de trabalho e a finalização. Vamos passar por cada uma dessas etapas de forma detalhada para compreendê-las melhor. A preparação é o momento no qual é tomada a decisão para a elaboração do projeto. É onde deve-se elencar e selecionar os editais e verificar as exigências para a submissão. Ademais, é necessário realizar a formação da equipe de trabalho, que irá colaborar com a elaboração e a execução do projeto. É imprescindível que essa estruturação seja feita nos primeiros momentos, a fim de evitar problemas de coordenação e ingestão no andamento dos processos. Para uma adequada formação da equipe, é importante realizar uma definição dos cargos e funções, visando elencar os perfis adequados para atuarem dentro do projeto. Para tanto, algumas perguntas-chave podem ser realizadas. Quais habilidades o projeto requer? Necessita de especialista de alguma área? Se sim, qual? Os colaboradores do projeto já estão disponíveis ou é necessário recrutá-los? Quais treinamentos são necessários? Com o edital selecionado e a equipe de trabalho firmada, passa-se a efetiva elaboração do projeto. A segunda etapa, de definição do projeto, é composta por 4 subetapas: a identificação do projeto, a descrição da instituição promotora, os beneficiários, a justificativa e os objetivos e metas. A identificação do projeto contém informações como o título, o local de execução e a previsão para início e término do projeto. Por exemplo, partimos do pressuposto que o município A identificou em seu planejamento estratégico a necessidade de realizar um projeto de sensibilização sobre doenças cardiovasculares. Nessa etapa, ele deverá trazer as informações básicas desse projeto, conforme demonstrado no quadro de identificação de projetos. Na descrição da instituição promotora, deve-se colocar os dados da instituição que está promovendo o projeto. Os dados consistem no nome, CNPJ, endereço completo, nome completo do coordenador do projeto. Nessa subetapa, é importante fazer uma descrição histórica da instituição, colocando o número de colaboradores, os parceiros mais relevantes, o público-alvo, os programas já estabelecidos e os trabalhos já desenvolvidos. Ao agregar projetos já realizados ao texto, você dá mais credibilidade e robustez ao seu trabalho, melhorando as chances de aprovação da sua proposta. No que tange os beneficiários, é importante descrever com clareza quem que se pretende alcançar com esse projeto, ou seja, o seu público-alvo.
Essa definição é essencial para guiar na estratégia comunicacional, visto que é através desta comunicação que se mantém a interação com os beneficiários, e seu projeto só terá sucesso se contar com a efetiva participação do seu público. Algumas questões podem ser levantadas para auxiliar na delimitação do público-alvo. Quais são as pessoas que irão se beneficiar com o projeto? Quais são as vantagens que serão geradas a esse grupo de pessoas? Os resultados advindos do projeto têm real impacto para essas pessoas a ponto de incentivá-las a participar? Lembra da figura que mostra a relação entre o projeto e o plano estratégico? Então, os objetivos estratégicos são traduzidos em projetos visando seu alcance. Assim, na justificativa, você deve explicar de que forma a realização da sua proposta vai colaborar para o alcance desses objetivos. Para tanto, é necessário dispor da razão pela qual o objetivo estratégico foi estabelecido, mostrar os motivos pelos quais se deve trabalhar essa questão e colocar como seu projeto vai colaborar para o alcance do dito objetivo. Nessa subetapa, é importante o uso de dados e informações, podendo-se utilizar de bases de dados primárias e secundárias, estudos científicos, informações internas e levantamentos realizados pela própria organização. Geralmente, essas informações são encontradas no plano estratégico, que já contém a descrição detalhada da análise ambiental, com todos os dados e as informações pertinentes. Na apostila, você encontra sugestões de bases de dados relevantes para a elaboração de justificativas no âmbito da saúde. Não deixe de conferir. Feita a justificativa, é necessário colocar os objetivos. Os objetivos podem ser classificados de 3 formas, segundo a sua abrangência, segundo o seu prazo e segundo a sua forma. A abrangência dos objetivos pode ser geral ou específica. Os objetivos gerais abrangem o projeto como um todo, refletindo o que se pretende alcançar com o mesmo. Os objetivos específicos, por sua vez, são os desdobramentos, ou seja, as etapas necessárias ao alcance dos objetivos gerais. Já o prazo concerne aos objetivos de curto, médio e longo prazo. Os curtos são aqueles inferiores a 1 ano. Os médios abrangem o espaço entre 1 e 5 anos e os longos são os compreendidos nos períodos superiores a 5 anos. Por fim, os objetivos classificados pela forma podem ser quantitativos ou qualitativos. Os quantitativos são aqueles de fácil quantificação, o que possibilita a mensuração do seu alcance. Por exemplo, aumentar o atendimento em 5%. Nota-se que é possível avaliar a efetividade do objetivo através do cálculo do aumento do atendimento. Por sua vez, os objetivos qualitativos estão atrelados a fatores subjetivos, que são de difícil mensuração. Por exemplo, melhorar a qualidade do atendimento. Percebe-se que o objetivo posto não é passível de quantificação, sendo necessário a colocação de parâmetros para aferir a efetividade do mesmo. Por fim, o último subtópico da definição de projetos é a colocação das metas, as quais retratam os objetivos através de indicadores que permitam a sua mensuração, de modo que sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, ou seja, elas devem seguir o que chamamos de padrão SMART. Para a correta definição das metas, é necessário ter em mãos, portanto, seus objetivos, para que a partir deles sejam elencados os indicadores que irão possibilitar a sua mensuração. É a partir daí que estabelecemos as metas, as quais necessitam ser descritas de forma clara e quantificável, com os prazos definidos para cada indicador colocado. Para facilitar, vamos ao exemplo. Suponha que um dos objetivos colocados seja educar a população do município sobre os riscos relativos ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Com esse objetivo à vista, devemos pensar quais os indicadores podem auxiliar a medir esse objetivo. Bom, nesse caso, podemos pensar em indicadores como a quantidade de oficinas realizadas, a quantidade de eventos realizados, o número de público presente nas oficinas e o percentual de fidelização do público, ou seja, a quantidade de pessoas que retornou para as demais oficinas. Concorda que se meu objetivo é educar a população, eu tenho que promover essa educação de alguma forma? Então, isso pode ser feito de diversas formas, como os eventos e as oficinas. Dessa forma, colocando os indicadores corretos, é possível mensurar a efetividade do objetivo proposto. Certo, entendemos os indicadores. Mas e as metas? Simples. Lembra que falamos que as metas são os objetivos descritos com indicadores e seguindo o padrão SMART? Então, já temos os objetivos e os indicadores. Basta quantificá-los e determinar os prazos. Seguindo o nosso exemplo, as metas poderiam ser realizar 5 oficinas até dezembro, realizar 2 eventos por semestre até dezembro,
ter como público nas oficinas 30% da população obesa e 20% da população de diabéticos do município até dezembro, e ter uma fidelização de 80% dos participantes até dezembro. Feito isso, cumprimos nossa meta e seguimos todas as exigências para a mesma.